Olá, tudo bem? Nosso último bate-papo girou em torno daquela transição que eu tentei desenhar aqui, de uma economia centralmente planificada como um conceito consagrado na literatura. Ainda fiz aquela brincadeira do ensino médio que separa o mundo em três partes, sendo que duas delas, uma é de livre mercado, outra é de economia centralmente planificadas. Eu tentei expor um pouco o equívoco dessa visão binária de desenvolvimento, de mundo, e como isso invade toda uma literatura sobre a China, sobre as reformas econômicas. E tentei trazer algo que eu tenho tentado consolidar ao longo dos meus últimos trabalhos, que é a noção de planificação compatível ao mercado. E essa planificação compatível ao mercado, ela é produto de um processo caracterizado por tensões, por desequilíbrios, processo dolorido, inclusive. Aliás, todo o processo de desenvolvimento, por mais que ele seja virtuoso, por mais que haja crescimento e desenvolvimento, uma grande dose de dor, vamos dizer assim, é envolvida, porque é energia, né? Muita energia sendo despendida, né? E esse processo da chegada desse mercado fabricado às cidades, e esse mercado vai tendo contato com esse setor estatal da economia duro, rígido, difícil de se movimentar, com instituições que amarravam o seu funcionamento. Coloquei aqui o número de ministérios entre o nível da empresa até o governo central, falso engano, 9 ministérios. E é evidente que quando rola essa reforma das empresas estatais, esses 9 ministérios ele é substituído por uma instituição, a SASAC, que eu comentei aqui também. Enfim, eu confesso que quando eu trabalho uma apresentação sobre a China, quando eu vou falar sobre a China, ou mesmo num curso que eu dei sobre a China, esse é o processo que mais eu gosto de expor, porque além de colocar o que eu penso a respeito, a minha visão muito própria desse processo singular, o feedback das pessoas é importante para esse tipo de elaboração, não é? E isso também envolve, ou seja, eu proponho aqui uma visão de transição, não é? Entre uma forma de planificação e outra forma. Não que essa forma tenha sido abandonada completamente, ao contrário. Eu acredito que o Estado chinês ele vai ganhando corpo qualitativo ao longo do processo, ou seja, as formas que o Estado intervém na economia, elas são cada vez mais sutis, cada vez mais sofisticadas, né? Evidente que ciclicamente o Estado intervém de forma mais pesada, como tem sido nos últimos 10, 12 anos, por conta tanto dos desafios externos, quanto do final desse processo de industrialização baseada em uma reciprocidade industrial e tecnológica com o Japão e os Estados Unidos. Então abre-se um outro processo que é muito complicado, que é da formação de um processo baseado em tecnologias próprias. E também tem esse processo também da crise de 2008, que obriga o Estado chinês a se movimentar bruscamente em torno de uma grande política fiscal, como forma de atenuar os efeitos dessa crise, porque a China, as exportações da China, ela decresce naquele momento, né? Então existe uma certa compensação no mercado externo pelo mercado interno. Enfim, o processo de desenvolvimento é desse jeito, não é? E é muito movido por tensões, por desequilíbrios, por contradições, ou seja, esse é o molho do processo, né? O processo de desenvolvimento ele não é uma linha reta, né? Ao contrário, é conflito o tempo inteiro, né? E nesse processo, aliás, já venho aqui alertando há algum tempo a indústrias rurais, inclusive vamos tratar delas aqui, a partir de agora. Eu gosto de olhar assim essa realidade de forma total, né? Completa, total, e perceber como que ao longo do tempo os diferentes setores da economia eles se movimentam, né? E ao se movimentarem, não é um movimento que se dá de forma também em linha reta. Ao contrário, um setor pressiona o outro, né? Ou seja, o setor privado
ele pressiona o setor estatal pressiona o setor privado. Esse comércio exterior chinês, ou seja, todo esse capital estrangeiro, por exemplo, olha que interessante, ele está situado ali no litoral, aquilo ali é economia de mercado pura, né? Esse comércio externo, esse contato da China com o exterior acaba aqui pressionando esse capital estrangeiro situado no litoral, ele pressiona os demais setores da economia, ou seja, quando se expande a economia de mercado, essa expansão ela ocorre em meio a conflitos, contradições. Quando chega no setor estatal da economia que as coisas ficam mais difíceis, mais complicadas, toda vamos dizer assim, uma arquitetura política e institucional é montada o tempo inteiro, vai e volta até se chegar a um ponto de mediação, um ponto comum que faz com que esse movimento ele continue para frente, não para trás, né? Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte, a economia ela deixa de crescer, então todo aquele movimento que é feito no sentido do avanço, da economia de mercado, da divisão social do trabalho, do processo de desenvolvimento, acaba retrocedendo, né? Então, um exemplo desse retrocesso, por exemplo, é São Paulo, década de 90, desindustrialização já rolando de forma acelerada, então todas aquelas fábricas naquela região da Moca sendo fechadas, uma a uma, Moca, Brás, né? Uma a uma, então tudo aquilo, toda aquela região vai ficando morta, sem vida, né? Enquanto que quando o processo está em movimento, né? A coisa é cheia de vivacidade, né? É cheia de vivacidade, movimento, ou seja, esse processo de dirigir, né? Então esse setor estatal da economia, que ele é obrigado a se orientar ao mercado, também quando se orientou ao mercado, virou quase que imbatível no mercado internacional, né? Cá entre nós, né? A China já passou os Estados Unidos em números de empresas na lista Forbes 500, a maior parte dessas empresas elas são estatais, mas enfim, não são elas aqui o motivo da conversa. Elas é o mote para entender o seguinte, quando chega a necessidade das reformas das empresas estatais, já está consolidado um outro movimento, aliás, esse movimento que está consolidado também ajuda na pressão que o setor estatal ele acaba sofrendo, né, para se reinventar através do mercado, que é o seguinte, na década de 90, mais para o final da década de 90, começo dos anos 2000, toda uma literatura surge de forma explosiva, principalmente na economia. Né? E essa literatura ela é voltada para a China, evidentemente, que é um fenômeno novo, né? E dentro da China, um fenômeno era muito interessante, né? Porque surgia um aspecto daquele processo que era paradigmático. Aliás, tudo que envolve o processo de desenvolvimento chinês, ele é paradigmático. Atualmente, eu particularmente acho que estudar como funcionam esses conglomerados empresariais estatais é um nicho de estudo que é fundamental, né? O que acontece ali dentro talvez o futuro dos processos de produção, de organização da produção em nível internacional estão ali, né? Então ali hoje é a anatomia que nós temos que perceber para perceber como vai ser o futuro. Mas naquele momento, um dos paradigmas que a China ela chamava muita atenção dos pesquisadores em Sudeste Asiático e também dos estados desenvolvimentistas, são as Township and Village Enterprise, que são as chamadas empresas rurais, as empresas de distrito e vila, cantão e povoado, ou seja, existe uma série de traduções para o termo Township and Village Enterprises. Mas esquecendo um pouco as traduções e as formas de lidar com o conceito, o que é interessante, eu observava aí isso naquela época, né, é que as comparações, elas né? Então, esse paradigma dessas empresas, elas são é um paradigma que nos remete, era muito comum ler isso daí, viu? Só estou fazendo as experiências japonesas dos Zaibatsus, dos Keiretsus e dos Chaebols sul-coreanos. Então a China, a versão chinesa desses conglomerados
são essas Township and Village Enterprises. Eu confesso aqui que eu nunca acreditei nessa história. Eu acredito que tanto o Japão e a Coreia do Sul têm características. Aliás, a Coreia do Sul copia o Japão nesse aspecto, né? Ela é um capitalismo que nasce precocemente, com grau de conglomeração muito grande, de forma precoce, né? Assim como na Alemanha, uma característica da industrialização alemã é um capitalismo que nasce precocemente militarizado e precocemente financiarizado, né? Então cada país, cada experiência tem uma característica, mas eu nunca acreditei que a versão chinesa dos chaebols e dos aibatsu e queretsus fossem as Township and Village Enterprises. Enfim, a história acabou demonstrando que realmente não, a versão chinesa desses chaebols e os aibatsu e queretsus não eram essas empresas, mas essas empresas eram um paradigma. Porque, veja bem, na década de 90, vamos lá, 1999 e 2000, eu não sei direito o ano que eu consultei o China Statistical Yearbook, que é a fonte de dados sobre a China oficial, e ali percebe-se o seguinte: um setor da economia que nesse China Statistical Yearbook ele é tido como setor empresas coletivas, né? Eles mantêm aquela nomenclatura da época de Mao Tse Tung para essas empresas rurais, né? Elas eram sozinhas responsáveis por 40% das exportações chinesas, ou seja, são empresas muito novas do ponto de vista da formação delas, e rapidamente, como eu já disse aqui em outro momento, elas já nascem ligadas ao capital, ligado ao comércio exterior, assim, já com a tarefa voltada para exportação de produtos de baixo valor agregado. Ou seja, 40% das exportações chinesas no final da década de 90 eram dessas indústrias rurais. Essas indústrias rurais, elas nada mais são do que... vou explicar de novo, né, sobre elas. Antes das reformas econômicas, a China, Mao Tse Tung, ele espalhou as indústrias chinesas pelo interior do país, não é? E a unidade básica, o grande locus pela qual o país era dividido era a comuna, ou seja, o país era dividido em várias comunas e cada comuna ela era autossuficiente. Então ali se plantava, se produzia comida, bebida, têxteis, enfim, especialização zero, né? Com as reformas econômicas, essas empresas elas acabam tendo que a sua produção invertida, né? Elas passaram a girar cada vez mais em torno de uma precoce divisão regional do trabalho ao nível de aldeia ou de várias aldeias, não é? E muitas delas passam a exportar produtos de baixo valor agregado. Essas exportações geralmente elas eram a partir essas empresas elas se formavam uma JV, uma joint venture com alguma empresa estrangeira, e a partir daí essa empresa ela passava a exportar algum tipo de produto, né? Então essa é uma característica desse tipo de empresa. E para a gente ter uma ideia, também no final da década de 90, agora certamente 2003, não é? Esse tipo de empresa coletiva de cantão em povoado, elas empregavam 135 milhões de pessoas na China. Então, quando nós pensamos hoje nesses processos de urbanização de São Paulo, Rio, Madras na Índia, New Delhi, ou seja, essas cidades todas do terceiro mundo, nós imaginamos aquele processo em que existe uma formação bruta de capital um processo de acumulação de capital muito rápido, né?
sem uma prévia reforma agrária, como no caso do Brasil, né? Então as cidades elas acabam se crescendo absurdamente, porque a liberação de mão de obra do campo ela se dá de forma muito rápida, né? E a cidade, como os países estavam crescendo, elas absorviam essa mão de obra e logo em seguida, quando os países deixaram de crescer, virou essas grandes cidades quase que ingovernáveis que tem pelo mundo. E na China ocorre o contrário, não é? Como essas cidades do litoral, que essas primeiras zonas econômicas especiais e também quando todo aquele litoral se transforma em zonas econômicas especiais, um fator que levou à não explosão da migração campo-cidade na China, de forma que na China não existam cidades como existe no antigo terceiro mundo, são essas empresas. Elas surgem no nível da aldeia, elas crescem no nível da aldeia e é no nível da aldeia que elas acabam que arregimentando a mão de obra. A agricultura ela vai tendendo a um processo de especialização, isso é evidente. Nesse processo de especialização, uma grande parcela dessa mão de obra acaba sendo expulsa, e essa mão de obra acaba sendo empregada nessas empresas, que no começo delas, em seus princípios, elas eram muito intensivas em trabalho, né? Ou seja, grandes parcelas de mão de obra iam trabalhar nessas empresas. É evidente que esse processo muito mais adiante acaba virando traumático também, porque o nível de complexidade dessas empresas elas vão aumentando, né? E as pessoas acabam tendo que começar a procurar emprego em cidades do litoral, ou seja, em outros lugares, bagunçando um pouco esse esquema, esse sistema migratório interno chinês, né? Que é o sistema Hukou, que diferencia cidadãos urbanos e cidadãos do campo. Pois bem, essas empresas elas surgem, elas se desenvolvem e elas têm várias características, né? O nível de complexidade delas vai aumentando de forma quase que, entre aspas, natural, não é? Então muitas delas, né, ou seja, várias aldeias elas se juntam e acabam que transformando uma empresa dessa em provedor de insumo agrícola, né, ou seja, acaba revertendo a produção, fazendo essa produção ser voltada para o suprimento de insumos agrícolas. Por exemplo, muitas delas também suprimento de roupas, de bebidas. E o processo de centralização e concentração do capital vai acontecendo também essa lei é uma lei objetiva, ela vai acontecendo no nível no nível da aldeia. Muitas dessas empresas acabam enveredando para a construção civil, né, porque vão surgindo grandes cidades também em torno dessas empresas. E também muitas delas acabam se tornando o que o Paulo Gala chama dos grandes casos de sucesso. Né? Então aquela chamada via americana da pequena empresa que vira um boom, também essas TVS também são parte disso. Apesar do estatuto delas serem coletivas, terem um caráter não privado, vamos dizer assim, muitas delas acabam se transformando em grandes empresas privadas de sucesso, como a Haier, a Kellogg, a Kellogg e outras, a Gallant. E essas empresas elas também são responsáveis pelo aumento exponencial da renda no campo. Entre 1990 e 2003, a renda camponesa aumenta 77%. Muito por conta do grau de complexidade que essas empresas elas vão adquirindo ao longo do tempo. Para vocês terem uma ideia, essas empresas rurais, as Township and Village Enterprises, muitas delas hoje estão disputando taco a taco a produção de refrigeradores, de ar-condicionado. Por exemplo, a Haier, que é uma empresa famosíssima, que ela produz computadores, produz ar-condicionado, produz geladeiras, ou seja, ela tem um portfólio bem diversificado de produtos, concorre no mundo inteiro em condições muito boas. Tem, por exemplo, a empresa que o Brasil faz uma joint venture em Harbin para a construção de aviões, com a Embraer vai lá e faz uma joint venture com uma empresa
chinesa que eu não tenho de cabeça o nome, mas na bibliografia, essa empresa, 15 anos antes, era uma pequena empresa de, de peças de avião, para aviação doméstica. Ela acaba se acoplando às cadeias de produção de autopeças, né? Até que elas aceitam o desafio de fabricarem aviões e o governo chinês media uma joint venture entre essa empresa e a Embraer. Essa empresa hoje ela já produz aviões civis de 50 passageiros, etc. Então esses são casos de sucesso, ou seja, essas TVEs elas foram incubadoras de vários casos de sucesso privados da China. A própria Huawei ela foi uma TVE no passado, né? Pois bem, essas empresas, elas têm... O que diferencia essas empresas, vamos dizer assim, das demais, né? Ou seja, tem empresas privadas, completamente privadas, tem as empresas estatais, tem as empresas mistas de capital estrangeiro, capital estatal ou capital privado. Ou seja, a China existe uma gama de propriedades, de tipos de propriedade. Não é só estatal ou privado ou coletivo, não. Ali tem várias formas de propriedade, é um emaranhado de formas de propriedade, que eu ainda estou buscando trabalho para entender de forma coesa as diferentes formas de propriedade existentes na China hoje. Eu conheço pelo menos 7, mas existem muito mais juridicamente do que elas. Essas empresas elas são resultado dessa expansão da economia de mercado no campo, ou seja, o campo, os camponeses eles passam a acumular renda, e boa parte dessa renda foi para a formação desse tipo de empresa, ou seja, foi capital investido nessas empresas, não é? Elas foram também crescendo na medida em que vários mercados regionais foram sendo formados, e esses mercados regionais eles foram sendo conectados entre si. Então, dentro dessas divisões regionais de trabalho que surgiram dentro da China, essas empresas acabam sendo polos, vamos dizer assim, que centralizavam certo grau de especialização produtiva ao nível regional, de forma que várias cadeias produtivas acabavam se complementando, não é? E também elas acabam se transformando, isso eu já falei aqui, precocemente também. Essa palavra precoce ela é muito interessante para se compreender processos de industrialização tardia, né? Então processos que demoraram 50, 60, 70 anos para acontecer em países como a Inglaterra, em países como a Alemanha, Japão, Coreia do Sul e China demora muito pouco tempo. Daí o termo precoce em comparação ao primeiro processo de industrialização. Essas empresas também resultado, elas não surgem de forma espontânea, não é assim que o processo aconteceu. Por mais que existem muitos autores que falam, olha, essa liberalização gerou esse tipo de empresa quase de forma espontânea. Eu não acredito nisso, tá? Essas empresas locais, elas surgem como um arranjo político entre o governo central chinês e as províncias, não é? Então, uma das promessas de Deng Xiaoping, quando ele vende a ideia das reformas econômicas e abertura ao exterior, da China ao exterior, é a seguinte: ele precisa ganhar os chefes de províncias para sua política. Ou seja, é tudo aqui no jogo, né? Não é uma ideia bonita que vence as ideias que não são boas, não. É matéria contra matéria, né? Então, uma ideia ela só se transforma ela tem que se transformar ao longo do processo em força material. E no caso da China, a ideia de reformar a sua economia e de abri-la ao exterior, ou seja, as técnicas avançadas de produção, administração, elas ganham força material na medida em que Deng Xiaoping, que está aqui atrás de mim, inclusive uma foto dele, ele consegue garantir para os chefes provinciais maior liberdade para lidar com os impostos que são recolhidos pelas empresas provinciais, para ter maior liberdade, vamos dizer assim, para gerir o próprio orçamento da província, e também maior liberdade para o quê? Para que eles experimentassem, né? Ou seja, ele esperasse vir do governo central, ao contrário da União Soviética, que tudo tinha que vir do governo central, tudo era paralisado enquanto não vinha uma ordem de cima. Deng Xiaoping,
ele foi dando asa para as iniciativas locais, né? Ou seja, ousem, façam, aconteçam, vocês vão ter meu apoio político para isso. Então, essas empresas surgem muito no bojo dessa transformação, né, desse arranjo político entre o governo central e as províncias. E o que é interessante em comparação a casos como o Brasil é o seguinte: o que é um prefeito de uma cidade no Brasil, um governador de estado ou mesmo um presidente da república, né? Qual que é o papel dele, né? Quando se fala em processo de desenvolvimento? É muito difícil falar, né? Nós, por exemplo, no Brasil, as prefeituras de grandes cidades não emitem moeda, os estados eles não emitem moeda. Existe todo um pacto federativo que vai se entortando ao longo do tempo, de forma que os estados e os municípios eles vão sendo succionados pelas demandas de fechar as contas todo final de mês, pagar folha de funcionário e tal. Ou seja, o prefeito e o governador acaba sendo o chefe de um grande condomínio, vamos dizer assim, né, usando esse termo tanto quanto chulo, mas ele acaba sendo um gestor do grande condomínio, cujo papel, ao final das contas, é tentar fechar as contas em dias, porque tem lei de responsabilidade fiscal, tem uma série de constrangimentos institucionais para a maior liberdade de ação dos estados, né? Vê o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que vira e mexe, ciclicamente o estado quebra, né? E toda vez que o estado vai pedir socorro ao governo federal, existe uma contrapartida que é menos autonomia dos governos para poder gerir políticas próprias de desenvolvimento. E na China acontece o contrário. Essas TVEs, as Township and Village Enterprises, elas também, e essa relação delas com o mercado exterior, com a estratégia nacional chinesa, elas como resultado de reunião de famílias de camponesas, de aldeias, para formar uma empresa, autogestar esse tipo de empresa, porque tem mesmo um caráter coletivo, muitas dessas empresas. Eu conheci várias na China nas minhas andanças, né? Um chefe de província na China, ou um prefeito de uma grande cidade, ele tem um outro tipo, ele tem uma característica muito diferente do Brasil, por exemplo. Eles são gestores do processo de desenvolvimento. Eles são bons ou ruins de acordo com a capacidade deles de gerir novas ideias, de levar a cabo, vamos dizer assim, as tarefas de crescimento anual, quinquenal, as tarefas de inclusão social, as tarefas de gestão empresarial. Ou seja, o papel de um governador de província na China, de um prefeito de uma grande cidade, ele é completamente diferente do que acontece no Brasil. Daí, esse tipo de iniciativa local tem muita força na China. Não é? Esse tipo de empresa na China ter surgido com muita força. Porque existe todo um arranjo político e institucional voltado para isso. Não é? Então, essas empresas florescem, não é? Florescem. Muitas delas sobreviveram até hoje, estão muito fortes até hoje. Agora, de um tempo para cá, aí que vem uma questão que somente o movimento acaba explicando as razões dessa. Essas empresas elas foram perdendo força, ou seja, existem umas dezenas delas que se mantêm no mercado internacional, no mercado chinês, na área indústria leve, vamos dizer assim, mas muitas delas desaparecem, não é? Ou seja, muitas delas elas foram até certo ponto e acabam que desaparecendo. Tanto é que hoje, quando se busca na literatura, nas estatísticas, informações sobre esse tipo de empresa, não existe mais. Não é? Acontece o seguinte, eu estou sempre falando, eu falei aqui hoje dessa questão do movimento dos setores industriais, dos diferentes setores da economia, um exercendo pressão sobre o outro, não é? E o processo de desenvolvimento é desse jeito. O que acontece é que essas empresas elas foram perdendo espaço dentro desse conjunto de empresas, desse conjunto empresarial chinês, que envolve vários tipos de empresa, mas elas foram perdendo força na medida que o setor estatal da economia e os conglomerados empresariais estatais passaram a ter passaram a ter preferência no que tange ao crédito de longo prazo. Ou seja, essas empresas elas acabam se enfraquecendo ao longo do processo, na medida que esse novo setor estatal da economia, que passa a ser o setor que domina toda a economia chinesa, passa a ser o setor
amplamente orientado ao mercado, ele consegue se impor diante dos outros setores, não é? E ao se impor diante dos outros setores também ele passa a ter privilégios no que cerne a crédito, financiamento, etc. E isso tem muito a ver com a atual governança chinesa de Xi Jinping, que é muito mais estatista do que os outros, né? Então, a história do processo de desenvolvimento chinês também é a história das TVEs, né? E o ocaso dessas TVEs, ou seja, a sua decadência também está completamente ligada ao fortalecimento de um outro setor na economia. O que eu acho disso, ainda a minha opinião está se formando sobre isso, ou seja, é certa essa postura do governo, é errada, como que é isso? Então não vou dar uma opinião final sobre isso, porque ainda estou estudando. Mas o fato é que a China, ciclicamente, ela gera paradigmas desenvolvimentistas e em um momento histórico as TVEs elas foram um grande paradigma histórico de processo de desenvolvimento, o que também nos traz lições ao Brasil e outros lugares do mundo, né? Enfim, ficamos por aqui e vamos aprofundar essa conversa sobre o setor industrial chinês, suas características, suas implicações políticas e institucionais. Um forte abraço.